Oi, gente. Boa noite. Hoje eu tô gravando com a câmera frontal, pra eu ter uma noção de como tá a minha cara. Eu tava gravando com a câmera de trás e tava ficando horrível. Então, hoje eu não vou ter um tema, ou diria se eu tivesse um tema, que eu vou falar algumas coisas e vou citar esse livro que eu acabei de ler. Na verdade, eu lia, relia, voltava, lia de novo. E eu acho que eu meio que concluí, porque eu já passei tudo pro meu caderno, eu folhei todas as páginas do livro que estavam marcadas e consegui colocar tudo no meu caderno. Eu tinha programado de fazer o vídeo falando sobre a escoliose, mas hoje foi assim, né? Na verdade, alguns dias eu tenho pensado bastante sobre algumas coisas e enfim, porque na semana passada eu tive uma experiência bem engraçada. E assim, é um testemunho de que Deus, ele ouve todas as nossas súplicas, as nossas orações. Ele tá 24 horas com a gente, e mesmo que a gente não fale o que está acontecendo, ou a gente não peça o que a gente quer, ele sabe. Ele sempre sabe. E tem um papelzinho aqui que eu escrevi, provavelmente foi no ano de 2018, durante a minha cirurgia da paratireoide. E eu escrevi assim: Deus não cabe em sua cabeça. A gente tem que tirar a ênfase em entender Deus. A gente não tem que entender Deus, a gente tem que sentir Deus. Não é o intelecto que inicia o caminho, é o coração que se inicia. Primeiro você sente, e depois você entende. Sinta Deus. O intelecto sem amor a Deus é uma torre de Babel. Se você ainda se debate se perguntando por que isso, por que aquilo, é porque você amou pouco. Ame mais. É preciso encarar a dor, viver a dor sem medo. A dor faz parte da vida. É uma dos meus textos aqui preferidos. Enfim, vocês sabem que eu havia perdido meu celular em São Paulo. Ficou no Uber, quando eu tava voltando pra casa, pra Cabo Frio. E eu tava precisando muito de um celular mesmo, porque aquele meu já tava bem quebrado, já era um J2 e nem dava pra gravar mais os vídeos. E eu queria começar o canal no YouTube. E... Só um minuto, gente, minha cachorra quer sair. Vai. Voltei. E eu tava precisando muito do celular. E daí eu criei a vaquinha pra poder ver se eu conseguia economizar nas passagens, né? Pra poder juntar pro celular, de remédios, enfim. Daí, mesmo assim, ainda não ia conseguir. Ia demorar muito, eu acho que ia demorar mais de 6 meses se eu fosse juntar, ou mais. E eu decidi, tipo, ver, né, se eu conseguia e tal. E aí deu errado. Aí eu falei assim, tipo, quando eu deitei, eu falei, meu Deus, sabe? Porque parece que tem uma hora na nossa vida que as coisas param, não acontecem. Parece que, tipo assim, sabe? Parece que tá tudo estático. E eu falei, Deus do céu, não é possível. E você nem ora, você nem sabe, não sabe nem mais o que falar, você só fala, meu Deus. É isso aí, o senhor sabe. E aí, quando foi no outro dia, eu saí, e aí minha mãe mandou uma mensagem no celular falando que eu ia ganhar um celular. Aí eu fiquei assim, não é possível. Não é possível, de um dia. E eu fiquei pensando quantas vezes tinha o mesmo falar, só de eu pensar alguma coisa que eu queria. E no outro dia acontecia, entende? Isso acontece demais comigo. E uma vez eu até escrevi que até uma palavra em hebraico que eu gosto muito, que é ahava.
que significa amada. E eu falava assim, eu me sinto amada de uma forma muito diferente das outras pessoas. Deus ama todo mundo, igual, mas eu me sinto amada diferente, porque eu acho que é um cuidado, sabe? É um cuidado muito grande. E eu tava essa semana, enfim, aí eu ganhei o celular. E não fazia parte da minha realidade aquilo. E hoje, essa semana, eu fiquei pensando, porque hoje também aconteceu uma coisa parecida, sabe? De que a minha realidade não me permite, eu não consigo ver, assim, eu vejo pelos olhos da fé que pode acontecer, que em algum momento vai acontecer, mas eu sei que não faz parte da minha realidade. Mas só que eu tava pensando que às vezes a gente vai conversar com uma pessoa, ou às vezes a gente se abre para uma pessoa sobre os nossos sonhos, ou sobre algo que a gente quer realizar, ou quer fazer. E baseado na nossa realidade, a pessoa fala alguma coisa que machuca a gente, entende? E a gente às vezes nem tem sabe, o direito de escolher alguma coisa assim, sabe? É a nossa vida. E há muito tempo, desde criança, eu sempre falei com Deus que eu não queria ser a pessoa que não gostava da minha vida, sabe? Não gostava da minha história, eu não gostava de ser eu mesma. Porque desde o momento que você não gosta da sua história, não gosta da sua vida, não gosta de você mesmo, você está negando a inteligência de Deus quando criou você. Você está negando uma paternidade, uma coisa muito maior envolvida. Porque a Bíblia diz que Ele teceu a gente, sabe? Foi tudo planejado minimamente. Então, se a gente chega a pensar algo assim, ou a gente se revolta com alguma realidade, a gente está negando isso. Eu acho que é meio que uma rebeldia. E eu sempre pensei assim, desde criança. Talvez essa seja uma das perguntas que eu possa responder de muita gente que sempre me perguntou, mesmo quando criança, como eu lidava com tudo, né? E às vezes a gente se revolta com alguma situação, mas não contra Deus, não contra a nossa história, a nossa vida, entende? Porque ninguém é perfeito, né, gente? E aí, esse livro que eu mostrei pra vocês, ele me ajuda muito. Tanto que eu já li, releio. Porque ele ajuda muito nisso, sabe? Sobre a sua história, sabe? Você sair da sua vida comum, que eu nunca tive vida comum, por uma vida incomum. E eu sempre gostei da história do extraordinário. Uma frase também que eu li quando era criança, sabe? De que eu não queria ser esquecido, eu queria ser lembrado. Até no Culpa das Estrelas fala uma frase, alguma coisa parecida assim. E aí... Deixa eu arrumar o cabelo aqui. E aí... tem certas coisas que a gente vai falar com uma pessoa, ou alguma coisa que deu errado, a gente não quer que a pessoa fique falando assim, ai, deu errado, você fez errado, ou você errou. A gente quer que a pessoa fale, vai dar certo, mesmo que a realidade não diga aquilo. Você vai conseguir, sabe? Agora você não tá vendo com seus olhos, mas você tem que contemplar lá no futuro. Porque Deus, ele vê os nossos desejos mais íntimos e ele realiza conforme a vontade dele, conforme a nossa necessidade. E eu já li o livro todo, então eu peguei todas as frases que eu mais gostei e passei pro caderno. E isso tudo, assim, tem me levado a pensar cada vez mais que a gente não pode julgar a realidade da outra pessoa. A gente não pode julgar a dor da outra pessoa. A gente não pode julgar os sonhos de outra pessoa, a realidade de outra pessoa, entende? Eu não posso chegar pra uma pessoa e falar assim, você não tem condições de fazer isso. Por que vai que Deus vai e dar condições pra ela fazer, entende? Porque, de fato, algumas coisas mexem muito com o emocional da gente. E eu vou citar algumas frases do livro. Esse livro ele fala sobre quebrar a rotina, tanto espiritual como a sua rotina mesmo. Fala de pessoas que passam uma vida fazendo alguma coisa que não amam. E pessoas que têm a oportunidade de fazer o que amam. E que nunca é tarde para, se você, sabe, dar uma reviravolta na sua vida, sair de uma vida comum. Eu sempre gostei como eu já falei uma vez pra vocês, aqui nesse mesmo quarto eu brincava de pregar, e depois dos 11 anos eu comecei a fazer isso, quando eu fiz o transplante. Então, pra mim, assim, eu gosto de falar, eu gosto de expressar minha opinião baseado na minha experiência. Porque uma coisa é muito vazia você falar da experiência dos outros. Eu posso, sim, falar de uma experiência de alguém, mas é muito diferente quando essa experiência é minha. Por isso que eu acho que julgar a vida do outro é
muito nada a ver. Apesar da gente fazer, a gente não é santo, né? Muitas das vezes a gente cai no erro. E esse livro, ele ensina demais, sabe? Isso. Então, eu vou ler algumas frases aqui que eu anotei. E se eu pudesse falar alguma coisa assim que eu aprendo a cada dia, eu não sou uma religiosa, mas eu sou amiga, eu me considero, sabe? Considero um relacionamento assim de... não de amiga, mas de filha mesmo. Filha e amiga, não sei. Porque eu vejo um cuidado muito grande de Deus na minha vida. Eu acho que se não fosse isso, é óbvio que se não fosse isso eu não estaria aqui. Porque quando eu até comentei isso no vídeo do Drummond, que fala sobre chamado, um vídeo que ele fez numa live, que é até muito didático. Ele deu o exemplo de uma caneta. E esse exemplo que ele deu tem muito a ver com o livro do Max Lucado. Ele fala que a caneta, ela foi feita para escrever, não para pintar. Então, se ela sai da função de escrever para a função de pintar, ela não vai ser feliz. Ela vai se sentir inútil. Entende? É bem didático isso. Isso acontece com a gente. E o livro fala sobre isso, sabe? Encontrar nossa singularidade, encontrar aquilo que faz o nosso coração bater mais forte. Aquilo que a gente ama, aquilo que faz os nossos olhos brilharem, entende? E tem muitas coisas, sabe? Uma pessoa, ela pode ter nascido só com um dom, ela pode ter nascido com vários, ela pode desenvolver. Mas tem sempre uma que predomina, sabe? Eu, desde criança, sempre amei o ambiente hospitalar. Eu sempre amei a área da saúde. Eu sempre amei falar. Tanto que eu sempre fiz vários vídeos ou coisa parecida, assim. E isso me faz bem, entende? Me faz bem compartilhar com outras pessoas. Me faz bem quando uma pessoa me manda uma mensagem falando que ajudou, uma coisa assim. E eu vou citar algumas frases aqui. O livro fala sobre você achar a posição mais confortável, que é quando a sua vida... é meio que quando você aceita. Porque quando o chamado, ele estava falando isso, o chamado, ele não é pesado, muito pelo contrário. Quando você se encontra realmente, você sabe que é um prazer fazer aquilo. Eu, sempre que eu estava falando sobre o que Jesus fez na minha vida, sobre o que Jesus pode fazer na vida das pessoas, era isso que me fazia feliz. Sobre compartilhar o conhecimento que eu tenho ao longo desses 17 anos como renal, como cardíaca e agora após a cirurgia de escoliose, é isso que me faz feliz, entende? Estudar a medicina é isso que me faz feliz, para poder ajudar outras pessoas. Então a gente precisa achar isso, sabe? Esse ponto onde as coisas que Deus quer que eu faça, assim, se conectam com aquilo que eu amo fazer também. Porque, na verdade, isso foi criado quando Ele me formou lá no ventre. Já estava tudo conectado, entende? Então, desde o momento que eu saio disso que Ele criou pra mim, pra outra coisa, eu não vou ser feliz. E é isso exatamente que eu quero fazer. Eu quero estar onde Ele quer, fazendo o que Ele quer, porque é o que me faz feliz. Então, eu vou ler algumas frases aqui. Ai, essa frase, sou apaixonada. Você não pode ser qualquer coisa que Deus deseja. Calma aí. Você não pode ser qualquer coisa que deseja ser, mas pode ser tudo o que Deus quer que você seja. Descubra e desenvolva os seus talentos. Quando você faz principalmente aquilo que faz melhor, você coloca um sorriso no rosto de Deus. Quer coisa melhor do que isso? O que você faz que você sente assim, caramba, Deus está muito feliz porque eu fiz isso? Deus planejou você e fez sua mala de propósito para um propósito. E aqui ele fala sobre que a gente nasce com essa mala pronta. E é exatamente o que o pastor falou na live. Isso vem com a gente, né? O nosso propósito, ele vem com a gente. E não adianta a gente fugir disso. Eu acho que quanto mais a gente foge, pior é. Aí ele fala que ele moldou você de acordo com o seu propósito. O projeto de Deus define o seu futuro. E ele fala sobre que é muito fácil a gente ver o nosso futuro. É só a gente olhar para o nosso passado. Sobre as experiências que a gente teve, sobre o que a gente amava fazer, sobre o que a gente aprendeu daquilo tudo, sabe?
Eu li no livro do Uma Vida com Propósito que é onde a gente é mais ferido, é onde a gente sente mais dor, é ali o nosso ministério, é ali o nosso propósito. Então é só a gente fazer uma autoanálise do que é a nossa própria vida, entende? Pegar um caderno e falar, nossa, olha, eu fui tratada nessa área, eu fui testado nessa área, para poder ajudar as pessoas nessa área, entende? Porque é ali que eu tenho experiência, é ali que eu sei o que a outra pessoa está passando. Aí ele diz aqui, o carvalho tem o seu fruto dentro de si. Gente, essa frase, ela é tudo. Porque o que a gente precisa está dentro da gente. Ele diz, o carvalho tem o seu fruto dentro de si. Leia a sua vida do fim para o começo e verifique o seu histórico. E aqui é onde a gente faz uma autoanálise, sabe? É onde a gente passou a maior parte da nossa vida. O que fez o nosso coração bater mais forte? Assim, eu nem preciso dizer, né, gente? Nem preciso dizer. Aí aqui fala sobre sweet spot, posição confortável. Que é exatamente você se descobrir, se aceitar, aceitar o que Deus tem na sua vida, sabe? É diferente. Não existe ninguém igual a você, com o mesmo par de olhos que o seu, com a mesma genética que você, com o mesmo propósito que você. É diferente. Entende? Deixa eu ver mais aqui. Você é o único você que Deus criou. Engraçado, né? Que eu tô falando e aí vem a frase concordando com o que eu tava falando. Adoro isso quando isso acontece. Deus concede a você um limite de vida para qual você foi feito para habitar. Gente, isso aqui é uma coisa tão fantástica que eu sinto assim que às vezes eu quero fazer alguma coisa e Deus nem permite que eu faça, sabe? Às vezes você quer tentar, e eu já tentei por muitas vezes, sabe? Época, não fugir, desviar, mas, sabe? Só ser uma pessoa normal, sabe? Só ser uma pessoa que não precisasse ser diferente das outras, que não precisasse agir diferentemente das outras. E nunca deu certo. Porque quando você nasce pra você se destacar, você nunca vai ser igual. Eu não tô me falando aqui de destacar, né? De posição, status, dinheiro, nada disso. É pelo seu jeito mesmo. E eu sempre falei assim, ninguém tem inveja de mim. Não tem por que uma pessoa ter inveja de mim. E não, as pessoas têm inveja do nosso jeito, da nossa fala, do nosso sorriso. Elas têm inveja de coisas que a gente nem imagina que possa existir. Mas enfim. Você, olha só. Você é o cometa Halley do céu. Você oferece um presente à sociedade que ninguém mais pode trazer. E se você não o trouxer, a sociedade sentirá falta. Quando ele diz que você é o cometa Halley do céu, é porque você é raro. É simplesmente difícil ver um cometa Halley passar no céu. Você já viu? Eu não vi. A chance de que exista alguém com um conjunto de genes igual ao seu é, enfim, infinitesimal. É uma palavra difícil, eu até pesquisei o significado dessa palavra. É tipo assim, uma coisa que, sabe, não tem como calcular. Infinitesimal. Que fascinação ele deu a você? É uma pergunta. Essa é uma pergunta para você se fazer, você pode se fazer todo dia. Acordou e fala, qual fascinação ele deu a você? Gente, o que fascina você? Eu sei o que me fascina. Gente, a medicina me fascina. Ver uma pessoa doente, restaurada, tanto fisicamente como espiritualmente, isso me fascina. Sabe, uma pessoa que não tinha esperança para nada e tá sorrindo, isso me fascina. Ver uma pessoa que tá com câncer terminal, mas por causa da sua fé, ela tá calma, isso me fascina. Deus nunca o convocou para ser qualquer outra pessoa a não ser você. É muito singular isso, sabe? É muito singular saber que não existe ninguém igual a você. E que quando você é você, você tá fazendo Deus feliz. Porque você aceitou que não tem como, sabe? Você tem que ser você. Quando você sente... Aí é uma pergunta, ó. Quando você sente o contentamento de Deus? Aqui ele fala sobre o que eu falei lá no início. Assuma a sua história e aceite a permissão de Deus de ser quem Ele o criou para ser. Gente, isso aqui é muito prazeroso.
Mas também é muito difícil às vezes, tá? Assumir a permissão, porque nem sempre as cruzes Deus dá a cada um segundo cada um pode carregar, mas às vezes parece que umas cruzes são mais pesadas que as outras. E quando você tem uma cruz que você acha pesada, é difícil você aceitar, entende? Eu acho que o X da questão é quando você consegue aceitar isso de coração, sabe? Sem ser aceitar por aceitar. Deixa eu ver aqui o próximo. Um sapo pode agitar suas perninhas, mas nunca poderá voar. Então ele fala aqui, sabe? Você pode ser o que você quiser ser, mas ele quer que você seja o que ele fez você pra ser. Se você é um sapo, não adianta você querer se rastejar como uma cobra. Se você é um sapo, não adianta você querer ser um pássaro. Você nunca vai ser feliz sendo uma coisa que não foi o que Deus planejou pra você, entende? Eu gosto de gravar vídeos e eu me sinto muito completa fazendo isso. Eu me sinto muito feliz mesmo, sabe? Dividir meu conhecimento. Até apresentar os trabalhos na faculdade, sabe? Parecia que eu era professora, parecia que eu que ia dar aula. E eu amo planejar essas coisas. Aí é que ele fala, com o desejo de ser grande, uma pessoa pode deixar de ser boa. Então, é isso. Aí aqui vem o top 1, que são as frases que eu gosto bastante. O que serve para os outros pode não servir para nós, desde que a sua singularidade defina o seu caminho de vida. Gente, isso aqui é aquela frase que sua mãe fala, você não é todo mundo. Bate muito com isso aqui. O que serve para os outros pode não servir para você. A vida do outro pode ser muito bonita, pode ser colorida, mas não serve para você, entende? Porque é a vida do outro, não é a sua vida. É melhor ser feliz com pouco do que ser infeliz com muito. É isso. Não perca anos embelezando a sua própria imagem. Quem precisa ver o seu rosto? Deus não promove aplausos, aqueles que promovem a si mesmo. Vou ler de novo. Não perca anos embelezando a sua própria imagem. Quem precisa ver o seu rosto? Deus não promove aplausos, aqueles que promovem a si mesmo. Então, aqui, e quando eu li essa frase, eu falei assim, caramba, o meu intuito com criar o canal não é falar de mim, sabe? Não é falar sobre mim, porque eu não sou ninguém, sabe? Toda a força que eu tive pra passar pelo que eu passei e pra continuar aguentando as fases da vida, assim, e superando, sabe? Mesmo quando eu tô triste, sabe? Tentar mudar aquela situação e ficar feliz, é tudo dele, sabe? É tudo por ele, é ele que fortalece a gente. A força vem dele, a gente não é nada sem ele, entende? E aqui ele fala isso. Quem precisa ver o seu rosto? Ninguém precisa ver você, gente, ninguém precisa ver a sua imagem. As pessoas querem aquilo que tem dentro da gente, o que a gente pode ensinar, o que a gente pode ajudar. É igual eu falei no início, quando você procura uma pessoa, você não procura uma pessoa esperando que ela vá falar o que você errou, ou o que aconteceu. Ela espera que você fale, vai dar tudo certo, você vai conseguir, mesmo que a realidade não seja aquela. Aí ele fala que Deus dá talentos não de maneira mesquinha, mas abundante. Se Deus o leva em direção à medicina, dedique um dia, uma década a pacientes com AIDS. E aí tem outros exemplos, né? Se você é um advogado, de você fazer defender algumas coisas, ou se você tem a sua habilidade em geral, né? O único engano é não se arriscar a cometer um engano. Gente, isso aqui é tudo, sabe? Parei nessa frase. Aí aqui ele fala sobre o pecado, né? O pecado envenena o vinho que o Senhor fez decantar em nós. Assinar uma melodia que ele toca, sendo nós os instrumentos. Então aqui ele fala sobre isso. Não vão gloriar, sabe? Não que eu fale bem, ou não que eu pregue bem, ou não que eu cante bem, ou não que eu defenda uma causa bem, ou não que eu escreva bem, sabe? Não é a gente, é ele. E que eu escrevi uma frase que eu amo, pra finalizar. Pra finalizar. Botei love. Aqui eu vou finalizar o vídeo. E eu vou deixar o nome do livro na descrição pra quem quiser ler. Eu acho que é um livro que toda pessoa precisa ler.
Principalmente uma pessoa que você tá assim falando, sabe? Ai meu Deus, o que eu tô fazendo na minha vida? O que eu tô fazendo aqui na Terra? Você precisa ler esse livro. E diz assim: que Deus possa usá-lo para o guiar à posição mais confortável do universo, onde os seus melhores dons possam servir a um propósito mais elevado. Ajudar a fazer com que as pessoas entendam que Deus é alguém muito importante. Essa frase é tudo pra mim, gente. Eu já tenho ela até decorada na minha cabeça, sabe? Porque realmente o nosso propósito maior, se a gente tá vivo, é pra gente contar por que a gente tá vivo, sabe? A gente não tá vivo à toa, não estamos respirando aqui à toa, porque ele decidiu, sabe? Ele decidiu, mas ele decidiu pra um propósito, uma finalidade. Então, é isso. Eu tava muito reflexiva essa semana, já há alguns dias, e hoje terminou de finalizar minha reflexão depois de uma coisa que aconteceu. E deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui que eu quero ler pra vocês. Mas assim, é muito bom mesmo esse livro. Eu indico pra todo mundo. Tem um negócio aqui que eu acho que eu iria ler. Deixa eu ver aqui. Tá arriscado. Enfim. Aí aqui pra finalizar, eu vou falar um dos motivos, vou falar de novo por eu ter criado o canal, apesar de muita gente falar já, né? Ah, cria, não sei o quê. Quando eu li essa frase aqui, isso aqui eu escrevi deve ter mais de 5 anos, gente. E toda vez eu deixo largada assim na minha cama, no armário, pra eu estar lendo. E diz assim: ore para que a sua solidão possa estimulá-lo a encontrar algo para viver grande o suficiente para morrer. Dag Ramaskov, enfim, um nome em inglês. Então, gente, às vezes a gente não tem tempo pra estar pensando na nossa vida, ou tempo pra estar meditando na escritura, ou tempo pra estar lendo algum livro voltado para o nosso propósito. E muitas das vezes Deus para a gente, pra gente ter tempo. Isso já aconteceu com muitas vezes comigo. Ou até ele mesmo faz a gente permite a gente estar na solidão pra gente fazer o que a gente tem que fazer. E eu aceito, simplesmente aceito, sabe? Eu sempre falei desde criança que eu não sou o tipo de cristão que vou a Deus porque perdi alguma coisa. Eu não sou. Se ele tirou, ele é Deus, se me der Deus, e eu não sou o tipo de pessoa que vou mudar o meu comportamento por causa de prova de nada. Entende? Então, pra finalizar, eu acho que é isso, né? Hoje foi mais uma conversa mesmo, não foi um vídeo assim com nada programado. E assim, o que eu posso falar desse vídeo é pra gente encontrar a nossa posição confortável em Deus e aceitar aquilo que Ele tem pra nossa vida, aceitar a nossa história de vida, aceitar que nós somos sim diferentes, entendeu? Cada um com seu propósito. Alguns são mais diferentes que os outros, isso é real. Mas eu acho que é porque alguns se deixam mais, sabe? Se permitem mais. Desde o momento que eu criei o canal, a minha ideia era essa. De eu me permitir transmitir pro mundo, pra uma pessoa que estivesse lá no Japão, entende? O que eu já passei e o que eu aprendi com isso. Sabe? Eu aprendi somente a confiar e aceitar aquilo que Deus tem pra mim. E é isso. Obrigada, gente.